Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, uma au pair aqui nos Estados Unidos, numa ilha chamada Nantucket. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês algumas dicas de como melhorar o inglês de vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho de como eu aprendi o meu inglês, como foi o meu processo de inglês pra vocês saberem em que ponto eu estava e como foi. E talvez vocês peguem algumas dicas com isso tudo, tá? Então, o meu inglês, eu sempre tive inglês na escola onde eu estudava, mas verbo to be que eu nunca aprendi na escola, né? Sempre foi muito difícil pra mim. Mas teve um momento da minha vida que eu comecei a assistir série em inglês, com a legenda em português. Acho que muita gente, na verdade, fez e faz isso. Eu assistia Supernatural, ainda assisto, em inglês. Na época eu assistia com legenda em português e eu anotava todas as palavras que eu via, assim, que eu achava mais interessante ou que eu conseguia relacionar mais facilmente no contexto da série. Esse foi o meu inglês básico. Ali, como eu aprendi algum pouquinho assim de inglês, então eu tentei ir numa escola de inglês. Eu fui na... Não era Wizard. Skill. Eu fui na Skill e lá eles queriam me colocar pro básico 2, no nível básico 2, que era o nível que eu estava. Mas eu pedi pra ir pro básico 1 porque eu queria aprender tudo desde o começo, toda a questão gramatical desde o começo, porque isso era uma coisa que eu não tinha com a série. Então, eu fui a partir do básico 1, eu fiz 3 anos na Skill, acho. 3 anos na Skill e 1 ano eu finalizei na Wizard. Mas eu não cheguei pro avançado, eu terminei o nível intermediário. Fiz o último intermediário, ia fazer o avançado quando eu vim pra cá. Então, eu cheguei aqui, eu sempre tive um nível à frente do nível que eu tava estudando. Porque conforme eu ia estudando o inglês mesmo, eu sempre assistia tudo em inglês, com legenda em português. Teve uma época que eu comecei a assistir desenho animado que eu sabia de cor, por exemplo, Monstros S.A. Monstros S.A. sempre foi um dos meus filmes favoritos, então eu sabia quase que de cor. Então eu assistia só em inglês, sem nenhuma legenda, nem legenda em inglês, nem legenda em português, só pra treinar o listening mesmo, que é a audição. E eu fui pegando bastante o inglês. Então eu sempre estive um nível à frente do meu. Então, tanto que quando eu finalizei era considerado como avançado, meio avançado, sei lá como que fala isso. Mas enfim. Mas por conta disso. Então, uma coisa que sempre ajudou muito, muito mesmo, com o meu inglês pessoalmente falando, foi: meu computador sempre esteve em inglês, a partir do momento que eu aprendi o básico para sobreviver com o meu computador em inglês, celular em inglês, tudo de tecnologia que eu tinha era em inglês, minha coisa no Netflix lá, meu perfil no Netflix era em inglês, tudo que eu fazia com as coisas em inglês, pra forçar mesmo. Tanto que tinha muita função no meu celular que eu não sabia o que era, tive que começar a fuçar em inglês mesmo pra aprender e melhorou muito. Então isso me ajudou muito. O celular em inglês e o computador em inglês que me ajudou muito. Fora a questão de assistir série, assistir filme, tudo em inglês. Agora vamos lá. Dito isso aí de como foi o meu processo de curso, eu vou falar. O que me ajudou muito foi essa questão do celular e do computador que eu falei, que eu sempre deixei em inglês. Então isso força mesmo o inglês, ajuda muito, muito, muito. Pra quem tem iPhone, se você quer falar em inglês, conversa com a Siri. A Siri responde, você vai praticando seu inglês com a Siri. É muito legal, é muito interessante. No computador, se você tem inglês, tem várias palavras mais técnicas mesmo que você pega mexendo no computador também. Então, isso é uma coisa bastante interessante também. Uma dica que eu sempre gosto de falar, que me falaram, nem lembro quem me falou, acho que foi o Heitor, um amigo meu. Ele sempre me disse, acho que foi ele mesmo. Vou falar como ele, mas não tenho certeza. Me disse que assistir desenho em inglês é muito bom. Então, foi o que eu comecei a fazer com Monstros S.A. Eu assistia Monstros S.A. em inglês, às vezes com legenda em inglês, nunca com legenda em português, mas às vezes com a legenda em inglês e às vezes sem legenda. Porque, como é um filme para criança, a linguagem é muito mais tranquila de você pegar do que, por exemplo, um Supernatural da vida. O Supernatural tem muitas palavras que a gente nem usa, tipo, tem nome de monstro que você não usa. Então, né? Mas os desenhos animados, eles ajudaram bastante. Se você quer assistir, por exemplo, um desenho,
alguma série que te ajude com isso, procure uma série que tenha um linguajar mais tranquilo. Eu assisti muito Brooklyn Nine-Nine. Eu assisti série infantil mesmo, assisti. Como Treinar Seu Dragão tem uma série. Eu assistia em inglês sem legenda, ajudou muito, muito, muito. Pronúncia de palavra, audição melhora muito. Então são coisas bem legais a se fazer, são simples, força o seu cérebro, força no inglês e é muito bom. Então, por exemplo, aqui, quando eu cheguei aqui, como au pair, eu falava bastante com as crianças, mas, né? A pronúncia não era tão boa e nem a escrita. Eu nunca fui muito boa em escrever em inglês, na verdade. E aí, quando eu cheguei aqui, a minha criança mais velha, o Max, ele tinha acabado de começar o kindergarten, que é onde aqui eles aprendem a escrever, pelo menos o básico, ler e escrever. Então, tinha muita palavra que ele ficava, ai, como que escreve? Aí eu parava, pensava, falava, tá bom, é isso. Então, com ele aprendendo a ler e escrever, eu também aprendi a escrever e ler muita palavra, que ajudou muito. Então, se você quer pesquisar, não sei, se quer pesquisar em casa mesmo, algumas coisas pra fazer sozinha, procura a lição de kindergarten. Eu não sei se você encontra, tá? Eu tô falando isso que é uma coisa que eu pensei agora. Não sei se você encontra, literalmente, assim, lições de kindergarten. Não duvido que tenha, mas dá uma procurada. E com relação à pronúncia, tem essa questão de você falar com a Siri, se você tem... se não me engano, o Android também tem o Google Assistant, né? Que você consegue utilizar. Eu sei que tem aplicativos que você consegue treinar também. 2 aplicativos que eu lembro agora é o Duolingo. Eu, particularmente, não fui muito com a cara do Duolingo, porque ele é muito básico, e quando eu comecei com o Duolingo eu já tava num nível mais avançado. Então, pra mim, não foi muito útil, mas depende do seu nível e depende do que você gosta também. E eu também ouvi falar do Cake. O Cake eu ouvi falar muita coisa boa dele, uma amiga minha até fala dele, ela acha bastante interessante. Então, eu acho que são opções válidas pra você estudar. Então é isso, eu dei mais essas dicas que eu utilizei, essas 2 últimas que eu ouvi falar. Procure por si mesmo. Se você tem alguma dúvida, se você tem, não sei, quer saber um pouco mais sobre como foi meu aprendizado do inglês ou qualquer coisa, pode deixar nos comentários, deixe seu like no vídeo se você gostou. Aqui vai ter o link para se inscrever no canal, se você quer receber mais informações. E é isso, até a próxima!